Olá, eu sou o Regis e está começando agora o 4V Opinião. No programa de hoje vamos debater as eleições parlamentares na Venezuela e a abertura de processo de impeachment da presidenta Dilma. Então, fique com a gente. Roda a vinheta. E para debater esses temas, contamos com a presença de Paulo Genovez, da Presença, e André Takahashi, da TV Drone. Obrigado. Então agora a gente vai passar um insert para começar o debate. Hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela, ha triunfado la Constitución y la democracia. Aconteceu na Venezuela as eleições parlamentares. E em 16 anos, o partido chavista, né, o partido do Maduro, foi derrotado pela oposição. E agora o Takahashi acho que pode abrir esse tema, né, que tá ligado aí à internacional. Bom, a derrota do PSUV, né, o Partido Socialista Unido da Venezuela, ele é mais um capítulo que a gente está vendo aí de uma série de derrotas dos governos progressistas, né, ditos progressistas na América Latina. E tem uma série de elementos que a gente pode levantar aqui para explicar essa derrota, mas eu acho que tem três elementos que são fundamentais, quatro elementos que são fundamentais, né? Um é a morte do Chávez, né? O processo era muito ancorado na figura carismática dele. Dois, a queda abrupta do preço do petróleo, né? Que o Venezuela é um país exportador de petróleo, com a queda do preço do petróleo, ela perde divisas que poderiam importar produtos de bem de consumo. Né? Três, os índices de corrupção que estão ocorrendo atualmente. Né? Tem muito caso de corrupção aí e a população percebe isso. Né? E o quarto elemento é a manutenção do modelo de desenvolvimento agroextrativista baseado na exportação de petróleo. Né? Acho que são esses quatro elementos que podem explicar a derrota. Olá, obrigado por estar aqui. Eu sou o Paulo Genovez da Presença, agência de notícias, e com certeza, né, a gente vê essa derrota, né, numa eleição, num processo que vem há 16 anos, né, onde o chavismo, né, chamado assim, tem sido extremamente bem sucedido, né, aqui na Venezuela. E acho que além desses quatro pontos, né, que o Takahashi elencou, a gente vai desenvolver agora, a gente também tem que colocar um quinto ponto, que é a manipulação pela mídia, né, um massacre, né, diário que é feito não só na Venezuela, né, mas na Argentina aconteceu agora também, né, influenciando a eleição, decidindo, né, definindo a eleição do Macri, né, quando o cristianismo perdeu, e aqui no Brasil, né, a gente está vendo isso desde o ano passado, né, numa campanha eleitoral bastante suja. Apesar de terem fechado uma, né, TV na época do Chávez, continua concentrado os meios de comunicação, fazendo ainda uma grande influência na população. Mas assim, eu estava tentando fazer essa análise, né, da derrota do chavismo, desses partidos, né, dessas pessoas de centro-esquerda, ou que se colocam como progressista, e vi que isso é um pouco o que está acontecendo na América, né? Se a gente for ver, na Colômbia já é um governo de direita, aqui no Brasil a direita com essas manifestações do dia 15 de março, agora em novembro teve outros também, vem crescendo, né, isso. E outro problema que eu vejo na Venezuela é a falta de indústrias, né, como o Takahashi também colocou, né, a questão da guerra econômica também, que a gente estava falando sobre isso. Mas eu vejo com um pouco de pessimismo assim daqui para frente, né? Que dá para perceber que esses governos de direita eles estão começando a crescer, a direita está começando a crescer. Eu não tinha elencado a questão da manipulação midiática e também da interferência direta dos Estados Unidos na política venezuelana,
Porque, para mim, isso daí já é uma coisa que está dada no cenário, né? Um governo progressista que quer nacionalizar os recursos naturais e ter uma postura anti-imperialista, ele já tem que trabalhar com o pressuposto de que vai ter manipulação midiática para derrubar e o imperialismo vai atuar diretamente, treinando grupos de oposição e tudo mais. Eu me concentrei mais nas coisas que eu vejo que destruíram, estão minando a fortaleza do chavismo, do bolivarianismo, né? Porque durante os governos Chávez, né, tinha esse cenário da manipulação midiática e da interferência do imperialismo, mas ele tinha, né, era um outro contexto onde esses 4 fatores estavam de outro jeito, né? Então eles conseguiam lidar com isso e as vitórias eram quase sempre avassaladoras, né? Então acho que a gente tem que enxergar dessa forma, assim, que foi uma vitória da oposição, né? Ou foi mais uma derrota do chavismo, assim, tipo, é isso que eu estou tentando entender, ainda não digeri muito bem as informações, né? E a questão na América Latina, o Rafael Correa chama isso de restauração conservadora, né? Rafael Correa, o presidente do Equador, ele fala que a gente está vivendo um momento de restauração conservadora, que, obviamente, é uma articulação internacional conservadora, de direita, mas ela só avança também por causa das contradições que esses governos progressistas têm, né? Se esses governos progressistas tivessem menos contradições, talvez eles não estivessem tão vulneráveis ao avanço do conservadorismo. E acho que tem uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar, né, que quando agora apareceu, né, o Maduro reconhecendo, né, que a derrota, porque a Venezuela vive uma polarização já faz bastante tempo, né? Então, quer dizer, qualquer chispa lá acontece que as pessoas vão para a rua, né, com manipulação, sem manipulação, e no final acaba tendo mortes, né, e muitos feridos. Isso é desagradável e é uma coisa que a gente quer evitar. Então, eu acho que essa primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que o Maduro fazendo isso, reconhecendo dessa forma, ele já coloca um ponto final, né, nesse ódio que também tem, né, porque não é só uma questão, né, assim, de política, de macropolítica, né, parece que tem uma espécie de onda assim, né, de muito negativismo, muito ódio, muita tensão. E essa tensão que aconteceu na Venezuela, que também é uma coisa que está acontecendo, né, de certa forma no Brasil, o Maduro coloca claramente como sendo uma guerra econômica, né? E a gente não pode esquecer que, pela concentração, né, dos meios de produção ser muito grande, né, na Venezuela, como em qualquer um dos nossos países, né, houve uma manipulação fazendo com que poucos, né, os produtos essenciais não tivessem presentes, tivesse uma grande dificuldade de abastecimento, e isso vai gerando uma insatisfação que os meios de comunicação vão aproveitando depois, com a ajuda, claro, das agências dos Estados Unidos, que a gente tem sempre que lembrar, né? Então, acho que não é só o político, nunca está isolado do resto. Então, qualquer projeto, né, progressista na América Latina, se não levar em consideração uma mudança na economia também, vai acabar sendo vulnerável. Bom, e eu vejo por outro lado também essa questão da Venezuela. Eu tive há pouco tempo no Uruguai, e lá no Uruguai eu conversei com o pessoal que esteve na Venezuela. Ele falou essa questão da organização popular, né, que começou a ocorrer na Venezuela, com essa falta de abastecimento, as coisas faltando assim nos supermercados, a população conseguiu se organizar e então fazia compras para dividir com o vizinho. Então começou a ter essa força popular, que é o que a gente tanto prega, né? Assim, as pessoas conseguiram se organizar desde a base para cima, né? E aqui no Brasil também, que a gente nem falou aqui na mesa, mas é interessante colocar, até o documentário lá que a Bandeirantes fez, fala só criticando o governo, mas, por outro lado, também os projetos sociais que tem na Venezuela, que tiveram na Venezuela, é interessante também ser estudado, né? Que não tem só o ponto ruim, mas também não tem só o ponto bom. Então, acho que tem que fazer essa análise, né, olhando desde os dois olhos. Assim. Então, acho que, com certeza, né, houve erros, né, na esquerda de maneira geral, né, as limitações, né, que nem o Takahashi estava falando agora há pouco. Agora, esses projetos sociais, né, são um grande avanço, né, principalmente com relação ao analfabetismo, né, que a Venezuela conseguiu erradicar já faz tempo, né, e difundir, né, as leis, a Constituição, etc. Agora, eu só queria chamar a atenção para um fato, que é o seguinte: às vezes a gente analisa uma situação como essa sempre pelos atores, né? Fala assim, tem os atores da chamada esquerda, os atores da chamada direita, o imperialismo de um lado, etc. e tal. Só que tem uma outra situação que eu acho que está por trás disso tudo,
que eu não vejo ser muito falada, que é a concentração, né? Esse é o grande problema. Você tem uma concentração, né, de mídia que permite uma manipulação. São poucas famílias que conseguem se organizar e, como elas têm a maioria da penetração na população, elas fazem um acordo e conseguem derrubar ou a imagem, pelo menos, de um governo. Mesma coisa na questão econômica. Poucas empresas se concentram, né, e aí conseguem fazer, por exemplo, um desabastecimento num país inteiro que não é um país pequeno, né? Então, eu acho que, assim, se a gente não abre os olhos, né, para a concentração que está acontecendo a nível mundial, os atores vão se substituir e esse processo vai continuar fazendo com que sempre haja uma minoria que consiga manipular economia, política, mídia, de uma forma ou de outra. Eu acho que, né, para a gente também analisar um pouco quais são os próximos passos agora com essa derrota, né? O que a Revolução Bolivariana tem que fazer de autocrítica para conseguir superar isso, porque pelas estimativas parece que a oposição vai ter mais de 100 cadeiras no parlamento, enquanto o PSUV vai ter 55. O PSUV e seus aliados, né, o grande polo patriótico. E como é que o governo vai lidar com isso? Ele vai ter que lidar com a oposição, né? Existem alguns setores que se dizem social-democratas e de esquerda que eu não sei se eles elegeram deputados, eu ainda não vi esses dados, né? Mas muito provavelmente o governo vai ter que fazer, o movimento bolivariano vai ter que fazer uma autocrítica, recuperar antigos aliados que hoje em dia são críticos e recuar, né, dar alguns passos atrás na implantação do socialismo na Venezuela, porque não tem como eles avançarem mais com o cenário que está, né? Com o cenário com uma Assembleia totalmente dominada pela oposição. Ou eles mudam um pouco, né, fazem uma autocrítica, recuam alguns passos no programa, ou o futuro lá vai ser bem conturbado, né? Mais conturbado do que já é. Então, agora falando de oposição, né, a gente vai para o nosso segundo tema, que é a abertura do processo de impeachment da Dilma, que está dando o que falar. Até saiu uma carta do Michel Temer, né, ontem, aí hoje, que todo mundo comentou. Então, a gente vai rodar o VT agora e depois a gente debate esse assunto aí. Ainda hoje, eu recebi com indignação a decisão do senhor presidente da Câmara dos Deputados de processar pedido de impeachment contra mandato democraticamente conferido a mim pelo povo brasileiro. Contra esse eu proferi a decisão com o acolhimento da denúncia. E esse acolhimento se deu basicamente porque ele coloca, e a cópia do parecer está aqui definitivo, são 22 páginas de parecer, que está sendo levado à publicação hoje, que eu vou mandar distribuir a cópia para todos vocês. Porém, a argumentação para o ano de 2015, ele traz a edição de decretos sem números, no montante de 2,5 bilhões de reais, que foram editados em descumprimento à lei orçamentária. Que foram editados em descumprimento à lei orçamentária. Bom, assim, antes da gente começar o debate, só queria esclarecer um pouco o que são as pedaladas fiscais, né? Que é por esse motivo que a Dilma está sendo... abriu-se o processo de impeachment e tal. O que é uma pedalada fiscal? Por exemplo, o governo ele tem que pagar várias contas. Se eu estiver enganado, depois vocês me ajudam aí. O governo tem que pagar as contas. A Dilma, o governo não ia ter esse dinheiro para pagar as contas, e aí os bancos pagaram as contas e depois ela decretou que esse dinheiro seria pago aos bancos com juros. Segundo os deputados ou juristas que são contra, que são a favor do impeachment, que são contra a Dilma, eles falaram que isso é um crime de responsabilidade contra o dinheiro da União. E o Cunha, por causa disso, vai e aceita a abertura. Segundo o Cunha, já foram 37 pedidos de impeachment, e esse ele resolveu aceitar porque estava bem argumentado, porque estava bem imposto, então ele levou para o Senado, para a Câmara dos Deputados. O que vai acontecer na Câmara dos Deputados? Eles têm que formar uma comissão para julgar se esse processo de impeachment ele vai ser aberto ou não. E aí a disputa de ontem e hoje, né, terça-feira, dia 8 de dezembro, a gente está fazendo esse programa, ainda não tinha formado essa comissão porque
parece que veio uma outra chapa aí querendo também fazer parte dessa comissão. E aí tá a pergunta, né? Será que vai ter o impeachment? Será que não vai ter impeachment? Será que é certo ter o impeachment? Será que não é certo ter o impeachment? Então isso a gente vai debater aqui agora nesses minutos. Eu acho que a primeira coisa, né, com relação a essas pedaladas fiscais, né? Aqui a gente tem mania, né, no Brasil de usar termos de futebol e tal para exemplificar, né? Mas isso é feito por todos os governos, certo? Isso é feito pelo governo municipal, pelo governo estadual, isso foi feito pelos governos anteriores, né? Então, quer dizer, não estamos falando de uma novidade aqui. O que estamos falando é de um tribunal que chama Tribunal de Contas da União, né? Que, na verdade, é tribunal só no nome, porque ele não tem o poder de um tribunal, né? Como o Tribunal Superior Federal, não é um tribunal, né? Que tem prerrogativa punitiva, etc. Ele só faz uma verificação. Nesse ano, né? Ele resolveu rejeitar as contas da presidente por causa dessa questão das pedaladas fiscais, que acontece em todos os governos. Mas essa é uma questão jurídica, por assim dizer, né? Agora, o processo de impeachment é um processo político. Então, acho que seria interessante a gente analisar um pouco aqui o que levou, né, a esse processo, qual é o clima que a gente consegue perceber, porque o que vai definir também é a parte política, não só a parte jurídica. Essa história aí do impeachment tem um elemento que eu tenho achado bem curioso, né, saindo um pouco da institucionalidade e falando do que eu tenho visto assim, entre os movimentos, as pessoas organizadas, que tirando os movimentos que são mais próximos, né, do campo democrático popular, que tem essa aliança tática aí com o governo, o pessoal que eu vejo nas ruas, nas escolas, tal, de um modo geral, parece que todo mundo concorda que o impeachment não é justo, não tem fundamentação, né, concordam que é uma disputa mesmo entre eles, né, não é algo assim legítimo, mas eu também vejo que as pessoas não têm muito pique de sair na rua para denunciar isso, né? A maioria dos ativistas e militantes que eu conheço, né, que não são do campo democrático popular, não estão com ânimo mesmo de fazer mobilização para defender o governo, né? Porque aí a argumentação que você poderia usar, não, mas é uma defesa da democracia. Ok, só que isso, mesmo assim não está dando esse ânimo para as pessoas. Isso, né, eu, sinceramente, eu também não sei qual que vai ser a minha posição em relação a isso. Eu não sei se eu sairia na rua, num ato contra o impeachment também, sabe? Eu fico meio confuso, porque, né, o estelionato eleitoral que foi feito depois que a Dilma ganhou, traindo todas as promessas de campanha, te desanima muito em defender, né, um governo. Eu sei que a defesa não é do governo, é do processo democrático, né? Mas é muito difícil você conseguir separar uma coisa da outra na rua, ainda mais com a manipulação midiática, né? Que vai falar, tá aí, ato a favor da Dilma. Eles não vão falar ato a favor da democracia, né? Não, mas aí também vem outro problema, né? Que nem a gente pode dizer, o Cunha ele aceitou esse processo porque ele queria desviar o foco, a atenção dele, porque também ia ter uma comissão de ética lá na Câmara para chegar a votar se ele seria cassado ou não. E, por outro lado, a questão dessa abertura de processo de impeachment, economicamente para o Brasil, é ruim. Porque se a gente for pensar, os deputados vão entrar em recesso daqui a 15 dias, daqui a 10 dias, e eles nem chegaram a votar o plano de orçamento do Brasil do ano que vem. Então, como é que quer exigir governabilidade, falar mal da presidente, falar mal de alguma coisa, se o Congresso também está parado? Então, politicamente, economicamente, é difícil pensar isso. Bom, é difícil perceber quando é que o Congresso andou, né? Também é verdade que eles trabalham 3 dias só, né? E a maior parte é só para fazer, né, os acordos que a gente já está vendo aí, enfim, na Lava Jato e outros lugares aí que nem sai, que só na imprensa alternativa a gente fica sabendo. Mas acho que assim, nessa questão do que vai acontecer, né, agora, eu acho que tem primeiro essa abordagem, né, que até a própria esquerda está começando a fazer. Não, vamos defender a democracia, né? Até eles, né, estão com dificuldade de dizer assim, não, vamos defender a Dilma. Porque o que acontece, acho que a gente tem que colocar na mesa também, né, esse estelionato eleitoral, foi porque a campanha do ano passado foi feita em cima dos pontos positivos do governo, né, e quando acabou a eleição, ganhou a presidenta, o discurso mudou, né? Estamos falando de ajuste fiscal e estamos falando de colocar um banqueiro, né, um alto funcionário de um banco para ser o ministro da Economia. E a Cátia Abreu na Agricultura, né? Enfim, todo o PMDB dentro do governo, com 6, 7 ministérios depois da reforma. E o que aconteceu? Vamos lembrar, né? Só porque a economia sempre é um fator importante no ânimo das pessoas, né? E no desânimo também. Por quê?
O Levy, quando assumiu, o ministro da Economia, falou que há alguns meses a economia está melhor. Todo mundo sabe que a economia está pior agora do que no começo do ano, né? Então, esse ajuste é para quê? Ou seja, deu mais dinheiro para os bancos, aumentou os juros, etc. O sistema financeiro continua lucrando como sempre, né? Ou seja, para isso, tanto faz o governo, porque eles sempre lucram, só que o mandato da Dilma está sem uma cara, está sem uma referência, para que a gente possa se animar até, não só defender a democracia, mas defender ela. Afinal de contas, o presidente tem muito poder aqui no país, né? Então, eu acho que, na questão política, a questão econômica vai ser muito desfavorável para ela, e também tem várias traições que seria bom a gente comentar, né, aqui na mesa. Não, eu queria falar um pouco que saiu, né, a carta do vice-presidente até, que a gente tinha até uma imagem aqui, que ele se coloca, mas agora falar, não confio, não confio, mas o PMDB a gente conhece historicamente, cara. Tipo, é um partido que parece a Maria vai com as outras, né? Então, o que tá bom para mim, eu vou, e se não tá bom para mim, então eu começo a manipular para ir com o outro. Então, não adianta o presidente dizer, mas será que ele vai me apoiar? Eu acho que não vai, ele vai apoiar quem tá bom, entendeu? Não é assim. Mas eu volto a bater nesse tema. Eu acho que a gente tem que defender a democracia, sim, né? Porque é um processo muito ruim para a imagem de um país, né? Ter um presidente impedido. Mas também tem que analisar o governo do PT. Será que está bom? Será que esse é o governo que a gente quer? Eu particularmente não, mas, né, tem que fazer essa análise. Também a Dilma também tem que começar a fazer essa análise partindo dela. Então, o que ela pode fazer daqui para frente para tentar melhorar, né, a vida da população? Queria aproveitar só mais uma coisinha, aproveitando que a gente acabou de falar da Venezuela, né? Que é uma coisa assim, que o impeachment não é para avaliar, a gente está aqui falando, lógico, né, porque, afinal de contas, é para deixar Dilma ou não no poder, mas o impeachment não é para avaliar se o governo está indo bem ou não. Mas tem um elemento, um instrumento muito importante que a Venezuela já tem faz tempo, que é para isso, né, que é o referendo revogatório no meio do mandato. Né? Então, na minha opinião, o impeachment é golpe. Aqui no Brasil vai ser golpe. Não importa, porque a gente está falando o quê? Que o segundo partido, né, o que está em todas as posições-chave, se cai o presidente, assume o vice. Se cai o vice, assume o presidente da Câmara. Todo mundo é do PMDB. Né? A primeira votação do impeachment vai ser na Câmara. Se passar, vai para o Senado, que quem preside é o PMDB também. Né? Então, quer dizer, eles estão interessados que caia a presidenta, né? Porque eles vão pegar o poder de uma maneira ou de outra. E se cair o Temer, né, que foi quem mandou a carta lá, a cartinha hoje, entra o Cunha, ou quem estiver no lugar dele, que vai acabar sendo do PMDB também. Mas eu acho que a Dilma, se tivesse realmente uma coragem, né, como todo mundo fala que ela tem, ela devia propor uma mudança mais estrutural, que seria um referendo revogatório para todos os políticos no meio do mandato. E aí a população decide se o governante fica ou se ele vai. O Chaves passou por isso e foi ganhando as eleições, não só de cada 4, ganhou a cada 2 para ficar no poder. Né? Eu acho que isso seria uma grande diferença para a gente não ficar discutindo se é o Cunha, se é o Temer, quem é, mas a gente mesmo poder se animar e ir para a rua para defender o que a gente quer. E aí, você aqui que eu tacar rachachá disso? Acho que é uma proposta interessante, né? Só acho que não tem viabilidade de fazer agora. Ela poderia levantar essa questão de referendos revogatórios e tudo, mas na conjuntura de forças que tá atual, não vejo possibilidade disso ocorrer, né? Seria um bom debate se ela levantasse, né? Mas na prática mesmo não vejo. Eu também sou contra o impeachment. Para mim isso é um golpe, né? Eu vejo que se o impeachment lograr e cair o governo petista, a direita que vai assumir vai ser a coisa mais bizarra que a gente já viu. Né, a base deles vai ser a extrema-direita, vai ser os caras mais medonhos assim, que a gente já viu. O pior congresso que a gente já elegeu. Né, vai ser essa a base, né, do mandato. Então vai sobrar para todo mundo que é progressista. Né, não vai sobrar só para o petismo, não. Vai sobrar para minorias, vai sobrar para as organizações políticas diversas, para todos os movimentos sociais. Inclusive tem aí uma lei antiterrorismo que está sendo, né, votada e proposta aí pelo governo, tal, que chega a ser irônico, né? Eles estão vendo aí uma lei antiterrorismo que, caindo o governo do PT, pode ser usada contra ele e os movimentos que apoiam ele, né? Se for aprovado, né? Oxalá não seja aprovado. E acho que tem esses pontos de análise. Agora, eu tenho muita dificuldade de pensar
como pautar, como intervir nesse processo, não só a Dilma, como ela intervir, mas a gente, sociedade civil. Para mim, eu estou com muita dificuldade para pensar numa forma, numa solução, além de promover debates, né? Eu acho que uma coisa que seria interessante era se rolasse um vazamento aí de áudio de alguma reunião da oposição, igual vazou o áudio lá dos estudantes, né, da Secretaria de Educação, isso daí talvez fosse uma coisa. Mas aí é contar com a casa e desejar uma coisa que a gente não tem a menor governabilidade, né? É uma sinuca de bico, cara. Eu não sei o futuro do país, não. Quem viver, verá, né? Quem viver, verá. Bom, e vou perguntar aqui para minha produção, a gente tem mais tempo? 1 minuto? Então, obrigado a você que assistiu, 4V. Né? Se gostou, compartilha. Se não gostou, compartilha da mesma forma. Agora eu vou ter lá para o Paulo e para o Takahashi mais 1 minutinho, 30 segundos aí para fazer as conclusões do programa. Primeiro, agradecer vocês, né, que toda terça tá aqui gravando com a gente. Obrigado. Bom, a gente que agradece, né, o espaço e quem está assistindo aí até agora, né, o nosso debate aqui. E acho que para concluir, assim, o que aconteceu na Venezuela foi um problema de concentração, né? Se você quer mudar um país, não adianta você querer concentrar o poder no seu partido para querer mudar. Você tem que chegar uma hora que você tem que distribuir esse poder, porque o poder que você tem pode ser substituído. E no Brasil está acontecendo a mesma coisa, né? Impeachment é golpe. Se você quer mudar, você tem que propor, dar para as pessoas o direito de decidir se a Dilma deve ou não continuar com o referendo revogatório. Essa é a proposta. Bom, eu já penso que a gente tem que focar mais aí na questão das mídias independentes, na mídia alternativa. E quando eu falo da mídia, eu não estou falando só de ligar umas câmeras, fazer vídeos ou áudios, né? Eu acho que você sair na rua com marchas, com ações criativas é um tipo de mídia, você está se comunicando com a população, né? Então, acho que a gente tem que investir muito em mídia em todos os sentidos, em comunicação em todos os sentidos, né? Porque para a gente aguentar o baque que está vindo, independente do PT continuar no poder ou não, a gente vai ter que estar muito bem organizado para se comunicar com a população, né? Porque a censura dos monopólios midiáticos já acontece e ela vai se intensificar cada vez mais. Beleza, não esqueça aí de clicar no joinha e compartilhar com todo mundo que você conhece. Obrigado, até a próxima.